Sejam bem-vindos a mais um Destaque, uma produção da FGF TV, veiculada pelo canal 14 da Multiplay, o canal universitário de Fortaleza. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios a Beatriz Cunha Fiuza Barros. Tudo bem, Bia? Tudo bom. Ela é publicitária, tem graduação em Artes Plásticas com habilitação em Fotografia pela Universidade de Paris, possui mestrado em Antropologia Visual e da Mídia pela Universidade de Livre de Berlim, na Alemanha, e está concluindo pós-graduação em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica. Atualmente é membro do Conselho de Gestão da Associação Beneficente Santa Fé, diretora executiva do Instituto Raimundo Vieira Cunha e diretora executiva do Instituto Beatriz e Lauro Fiuza. Bia, mais uma vez, nós agradecemos tua presença. Muito obrigada. Eu agradeço o convite também de estar aqui. Pronto, assim, a gente sabe que você tem uma trajetória, tem um trabalho, aliás, né, bem bacana com ONGs. Mas antes da gente conversar sobre isso, conta um pouquinho da tua trajetória, né? Como é que iniciou esse interesse pela fotografia, pela publicidade? Fala um pouco para a gente. Olha, a fotografia já teve uma presença muito forte na minha família desde que eu nasci. Minha mãe é fotógrafa, meu pai também sempre gostou muito de fotografia. Então, quando eu estava crescendo, ainda na adolescência, eu fui me familiarizando com isso. E aí, quando cheguei na época da faculdade, né, eu ainda tentei fazer comércio exterior, fiz um ano de comércio exterior, mas foi na comunicação que eu vi uma possibilidade de me aproximar mais desse universo da imagem, né, da arte. Naquela época em que ainda não existiam outros cursos ligados a esse universo em Fortaleza, né? E aí foi por esse caminho que eu optei seguir da comunicação e mergulhando cada vez mais, sempre que possível, na fotografia. E eu acredito que foi a fotografia que me permitiu ter uma visão de mundo mais ampla, sabe? Eu sempre me interessei muito pelo documental, por retratos, por fotografias de gente, e estudando isso, conhecendo o trabalho de outras pessoas e depois também realizando um trabalho nessa linha, né? Eu pude sentir um pouco da cultura das pessoas, da forma como as pessoas se relacionam, das culturas do mundo mesmo também, né? Das situações, das coisas que acontecem, como se a história se fizesse mais presente através daquelas imagens na minha vida. E eu acho que muito do que eu sou hoje se dá por conta dessa vivência na fotografia, né? Que eu acabei levando adiante depois da publicidade para a universidade, quando eu fui estudar fora, e para o mestrado também. Uhum. Você continuou depois dos estudos, aí foi fazer mestrado em antropologia, que aí já começa a mexer mais com o social, né, também. E na antropologia, eu optei por um mestrado em antropologia visual e da mídia. Então, nesses estudos, a gente mergulhava muito nos conhecimentos sobre as culturas através das imagens, dos efeitos da imagem também, na forma como as pessoas se relacionam, e a mídia também, né? Então, pensando, por exemplo, que efeitos o YouTube com os vídeos tem na forma como as pessoas se comunicam entre si, não só conteúdo que a gente recebe, né, mas como a comunicação entre as pessoas muda em função disso, assim como a TV, o telefone e outras mídias, enfim. E na imagem a mesma coisa, né? Os registros ao longo da história que foram feitos, seja por fotógrafos ou por documentaristas, né, diretores de cinema e tudo, como é que isso muda a nossa percepção de mundo, como aconteceu muito realmente comigo, né? Que efeitos essa produção visual tem sobre as pessoas e como que nós, então, estudantes, né, mestrandos, poderíamos também ter uma ação sobre isso, produzir. E foi aí que foi meu primeiro passo mais profundo mesmo para o social, foi quando eu decidi fazer a minha dissertação de mestrado sobre o trabalho de uma ONG no Juá,
que é um distrito de Irauçuba, no Sertão Central. E aí eu saí de Berlim e fui para o Juá. Passei alguns meses morando lá. Que bacana. E pesquisando sobre o trabalho dessa ONG, uma ONG muito interessante, muito bacana mesmo, que foi construída por uma família que tem uma relação afetiva com o Juá muito forte e que oferecia ali um trabalho tanto voltado para a formação das crianças e dos adolescentes, olhando para a arte, olhando para a tecnologia, olhando para o esporte, olhando para a natureza. Então, estendia a atuação também para um outro público, né, adulto, pensando na saúde daquele distrito, daquele espaço, até chegar aos idosos, né, e também pensando renda, enfim, é uma organização muito complexa, né, que pensa aquele espaço, aquela população de uma forma muito complexa, muito completa. E lá eu fui tanto produzir um trabalho de fotografia, fiz um ensaio sobre essa relação da instituição com a comunidade e pesquisei um pouco mais a fundo o que eles trabalhavam dentro da linha da teoria dos cuidados, né? Que é essa forma de educar com afeto, conectando as pessoas, olhando muito profundamente para as relações dos indivíduos. E eu acredito que essa foi uma das minhas grandes escolas também, ter vivido esse contexto, né, ter convivido com as pessoas que faziam aquele trabalho, foi uma experiência muito rica. Depois eles me chamaram para trabalhar lá, eu colaborei com a ONG alguns meses ainda, até que eu vim para Fortaleza, resolvi voltar a Fortaleza para fundar o IBLF, o Instituto Beatriz e Lauro Fiuza. Inclusive, uma das coisas que eu ia te perguntar era como é que surgiu esse interesse, né, essa vontade de trabalhar com ONG. Acho que já está respondido, né? Assim, vem de sempre, né? Uma trajetória, acho que desde a graduação. Com a fotografia me aproximou desse universo das relações, das histórias de vida, né, das pessoas. Eu me lembro muito de dizer que a câmera era meu cartão de visita para a casa das pessoas, né? Eu conseguia, quando eu produzia ensaios documentais, eu conseguia ter acesso às pessoas por causa da fotografia que eu não teria sem ela, eu teria com muita dificuldade, né? Então os diálogos se abriam, os convites se faziam. Naquele momento eu já tinha uma relação com os indivíduos, né, que era muito interessante, mas eu sentia falta de ter um efeito maior, de poder realizar mudanças na vida das pessoas, né, ao ver a pobreza, ao ver as dificuldades que as pessoas enfrentavam, ao ver a ausência de perspectiva que muitas famílias, principalmente aqui no Ceará, a gente é um estado ainda muito pobre, né? Eu vivia e podia registrar isso, eu sentia tudo isso, mas eu não tinha um poder de ação. E ao fazer o trabalho na ONG, eu identifiquei uma possibilidade, através da educação, através do cuidado com as pessoas, de construir essas pontes, né? De construir perspectivas de futuro para as pessoas, de ter uma ação real. Isso me encantou muito, que é uma outra forma de viver, né? Sem dúvida. E aí eu me perguntava como é que eu quero passar os meus dias, sabe? O que é que eu quero fazer da minha vida? E isso me pareceu muito coerente. Sem dúvidas. E assim, não deixou o lado de publicitária, o lado da fotografia, né? Acho que conseguiu juntar muito, muito útil e muito positiva as duas coisas, né? E Bia, assim, antes da gente falar um pouco mais do Instituto Beatriz e Lauro Fiuza, né? Você também é membro do Conselho de Gestão da Associação Beneficente Santa Fé, né, em São Paulo. Como é esse trabalho do... Isso foi um convite maravilhoso que a Márcia da Santa Fé me fez de participar desse conselho. É um grupo de pessoas que se encontra 3, 4 vezes ao ano para discutir sobre o trabalho realizado pela Santa Fé, pensar formas de captação, contribuir de alguma forma. Na verdade, eu ainda vejo que a contribuição que eu faço é super pequena, mas me traz muita satisfação poder participar dessa forma e colaborar com o trabalho deles. A Santa Fé é uma organização que já tem muitos anos e eles trabalham principalmente com o acolhimento de jovens mães e meninas que sofreram alguma violência. Sim. E são casas de apoio, né? Eles fazem um trabalho muito delicado,
de acompanhamento dessas pessoas, dessas jovens, e muito importante, né? Porque são pessoas que estão num momento de vida extremamente delicado e sem apoio de ninguém. Então, eles fazem um trabalho importantíssimo de reintegração, de cuidado, de realinhamento. Às vezes as pessoas chegam extremamente fragilizadas psicologicamente, fisicamente, né? É um trabalho duro, que muitas vezes não recebe o olhar que precisa, né? Porque às vezes as pessoas não querem olhar para essas dificuldades, né? Não querem pensar ou falar sobre isso. Sim. Né? Tem algumas dificuldades na sociedade que são mais fáceis de lidar, não de é? lidar, de expor, de, né, dialogar a respeito e de buscar melhoras. Essa não é uma delas. Então, talvez por isso eu tenha também tanta vontade de estar ali perto, Porque sabe tanta que alegria de ter lá sido eles convidada precisam, para. né? Sim, Eles sim, precisam muito mais. sim. E são, enfim, são mulheres lindas, são mulheres que têm um futuro pela frente, têm uma vida toda pela frente, né? São crianças que têm uma vida inteira pela frente e que não merecem ter menos atenção do que qualquer outra pessoa, né? Por estarem num momento de vida tão difícil, as crianças, por terem nascido de situações tão difíceis, né? Isso não deve definir o futuro delas. Sem dúvidas, elas não têm culpa, não é? Né, de isso ter acontecido, de estarem inseridas naquela situação. Exatamente. Né? Então, é um trabalho maravilhoso, que, enfim, tem uma base metodológica também maravilhosa, fantástica. A Márcia, que está à frente, é uma pessoa iluminada, enfim, extremamente capaz, incrível. E aí também poder aprender com isso, para mim, é fantástico, né? Sem dúvidas. Bia, o Instituto Beatriz e Lauro Fiuza, conta pra gente como é que ele surgiu, né? Como é que começou? Então, os meus pais sempre gostaram muito de contribuir, como eles dizem, né, de retribuir, de levar para as pessoas, de alguma forma, uma melhoria de vida. É uma forma que eles veem também de agradecer tudo que eles puderam receber da vida, né, a educação que eles receberam, enfim, retribuir. E desde sempre eu cresci numa família que funcionou nessa lógica, né, de buscar ajudar o outro, de construir casas para as pessoas, de ajudar as pessoas em momentos difíceis, enfim, né, a minha mãe ajudou sempre, ainda ajuda muita gente com a educação, pagamento de colégio, essas coisas e tal. E aí, nesse momento que eu comecei a trabalhar no terceiro setor, eles me procuraram com a ideia de formalizar isso, assim, de buscar uma forma de contribuir mais permanente, mais continuada. E eles sempre acreditaram muito no poder da educação e da música, né? E aí a gente foi amarrando as ideias, conversando como poderia ser, e surgiu a ideia do Instituto Beatriz e Lauro Fiuza, que já nasceu como uma instituição focada na educação de crianças e adolescentes através da música e muito rapidamente também integrou o karatê, ou seja, através da arte e do esporte. Né? Isso foi em 2012, e aí aos poucos eu fui saindo lá do Juá e fui vindo para cá, e a gente foi entendendo como a coisa poderia acontecer. Nós começamos com 60 alunos no Jardim União 2. Em 2013, nós ampliamos a nossa ação, fizemos uma parceria com a Fundação Carlos Pinheiro, que fica no Henrique Jorge, que tem uma trajetória de mais de 13 anos, se eu não me engano, já hoje, né? Daí nós ampliamos para mais 100 alunos da Fundação e crescemos um pouco mais no Henrique Jorge, no Jardim União. Então, em 2013, a gente passou já para 200 alunos. Em 2014, nós fizemos uma parceria com a UFC, e aí levamos também a nossa atuação para dentro da Casa José de Alencar, que é um equipamento da UFC, da universidade. E aí nós ampliamos mais uma vez, fomos para 400 alunos. E aí, em 2015, a gente manteve esses 3 núcleos de ensino, fomos para 500 e hoje, desde 2016, nós temos 600 alunos de 4 a 20 anos e também algumas turmas para adultos, que são turmas hoje de violão e de karatê, que têm uma dupla função, tanto de aproximar as famílias dos nossos alunos dessa atividade, né, para que eles possam
viver na pele, né? Vivenciar a música e o esporte, né? Entender quão profundo é a transformação que essas atividades trazem, né? E ter um pouco mais também de empatia e de entender também os conflitos, as dificuldades e as superações vividas pelos seus filhos, né? E de trazer bem-estar para essa comunidade também, né? E aí, hoje, esse é o nosso quadro. Sim. Do ponto de vista do ensino, na nossa ação focada no ensino, né? Sim, é maravilhoso, né? Ver assim, esse crescimento, ver que tantas crianças, tantas pessoas estão tendo essa oportunidade, né? Porque aí elas estão se ocupando com algo que realmente faz bem para elas, faz bem para a sociedade e até profissionaliza eles, porque eu acho que eles podem ver uma outra dimensão disso, né? Claro, todos nós precisamos. Eu digo muito, a educação, as referências, né, essa formação é um direito de todos nós, para uma sociedade justa, balanceada, né, uma sociedade onde as pessoas podem conviver bem, ter uma vida plena. É preciso que a gente tenha uma visão de mundo, uma abertura. A gente não pode definir, determinar quem tem direito e quem não tem. Não, todos nós temos direito à educação, à beleza, né, à subjetividade. Eu acho muito cruel que exista uma separação de que tipo de educação este grupo de pessoas deve ou tem o direito a acessar e que tipo de educação este grupo de pessoas deve acessar. Sabe, que tipo de pessoas, uma lógica meio Huxley, assim, né? Uma lógica meio Admirável Mundo Novo, que não funciona. Não é coerente, não é saudável para a gente. Então, o que a gente busca fazer é proporcionar a pessoas de baixa renda que não teriam essa oportunidade, né? Que vivem em bairros onde os índices de violência são muito altos. As mazelas sociais são muito altas, quer dizer, as taxas de gravidez precoce, de evasão escolar são muito altas. O IDH é baixíssimo, quer dizer, são comunidades, são bairros, né? Onde a renda das famílias é muito baixa e os serviços ofertados são muito precários, né? Para além da escola que a gente conhece e talvez das igrejas que ainda conseguem fazer um trabalho bacana, existe muito pouca opção de desenvolvimento para a juventude e para os adultos também. E nós levamos para esse público uma possibilidade de desenvolvimento e com qualidade. Tanto que uma das bandeiras que a gente levanta muito é a busca pela excelência, né? Como uma perspectiva possível, como um lugar possível. As crianças e os adolescentes passam pelas atividades, né, pelos cursos de música, pela formação de karatê, sabendo que eles têm a meta da excelência diante deles e que eles recebem ali todas as ferramentas necessárias, independente de onde eles estão partindo, né, para poder chegar a isso. É uma compreensão de que um passo a cada vez a gente pode chegar a um resultado de excelência, que a excelência não é um destino possível só para um pequeno grupo de pessoas que tem mais condições, não. Ela é possível para todos. Agora, o caminho tem que ser construído, as ferramentas têm que ser ofertadas, né? O acompanhamento tem que ser realizado de uma forma justa também, né? Coerente, e é isso que a gente busca fazer. Eu tenho convicção total que eu colocaria os meus filhos no Instituto para estudar. Nós temos muitos colaboradores, professores que trazem os seus filhos para estudar conosco. E eu acredito que é assim que toda educação deveria ser. Com certeza. E assim, eles estão sendo inseridos num universo que é muito mágico, né? Que é a música. Então, assim, a oportunidade de experiências, seja na música clássica, na música popular, enfim, conhecer os teatros, realizar apresentações. Então, tudo isso valoriza, né, o aprendizado deles. Sem dúvida. Né? E aí é um outro eixo que a gente trabalha, né? Para além da formação, nós trabalhamos 2 outros eixos, que é o de produção de conhecimento e o de difusão, porque nós acreditamos que esses 3 eixos se complementam, né? Precisa a gente pensar em um encadeamento das ações também. Então, em uma etapa, nós temos esses 600 alunos estudando, fazendo seus cursos de violino, viola, são 8 cursos, né? Iniciação, piano, enfim, e de karatê.
mas eles estão olhando para uma possibilidade de participar de grupos de referência musical, e aí nós temos uma orquestra de cordas, uma camerata de violão, que é a Camerata Cordas Cearenses, um coral infanto-juvenil e um grupo de pianos. E esses grupos se apresentam. Então, eles vão para palcos, festivais, realizam concertos, fazem concertos nas escolas públicas, que também tem uma dupla função, que é tanto de formar, preparar os nossos alunos, como o de formar plateia. Né? A gente busca muito levar essa música para espaços não convencionais. A gente tem um projeto de difusão de música clássica na Lagoa do Porangabuçu, em parceria com o ICM, com a plataforma Sinfonia do Amanhã, que traz essa ideia, né, de convidar, além dos nossos alunos, outros grupos, alunos de outros projetos, grupos profissionais, e toda primeira sexta-feira do mês, ao pôr do sol, a gente realiza um concerto clássico lá para toda a comunidade do entorno. E assim a gente vai multiplicando essas frentes, né? Nós realizamos seminários, nós realizamos no Karatê, participamos e realizamos campeonatos, né? Então os nossos alunos estão nos campeonatos de nível estadual, nacional, mundial também. E todo ano a gente realiza uma Copa, que tem mais de 600 inscritos do Ceará todo. É mesmo. Porque é importante fazer essa integração, né? Sem a gente dúvidas, buscar uma ação para além dos muros dos núcleos de ensino, né? Tanto para os nossos alunos terem uma vivência mais ampla, como para a gente se integrar também com os outros atores dessas áreas, né? Nós buscamos muito trabalhar em rede. Também realizamos seminários dentro da área da música, né? Seminários de reflexão sobre música e empreendedorismo, onde a gente convida alunos de outros projetos sociais, enfim, residências artísticas, toda uma gama de atividades. E a produção de conhecimento é talvez o último eixo que nós implementamos, que vem numa busca de nós podermos compartilhar todo esse conhecimento que a gente vem acumulando. Né? A gente tem um hábito, uma prática de sistematizar tudo que nós fazemos, testar, monitorar, avaliar, reescrever quando necessário, né? A estrutura dos cursos, projeto pedagógico, como a gente atende as famílias, os alunos, enfim, tudo isso vai sendo construído, testado, debatido. Toda semana nós temos reunião de grupo, seja para formação, para avaliação, planejamento, sabe? Temos reuniões de equipe, toda sexta-feira de manhã a gente dedica a isso. E aí a ideia é que a gente possa disseminar isso. Expandir, pois é, através dessa oferta dos conhecimentos para as pessoas, que a gente pretende colocar no site de forma gratuita, que a gente possa afetar cada vez mais pessoas, mesmo que fisicamente nós não tenhamos a capacidade de chegar a todo mundo, mas que o conhecimento que a gente vem construindo possa colaborar de alguma forma, né? Nós, há 2 anos, criamos um material de apoio pedagógico, de exercícios, arranjos pedagógicos para os professores usarem em sala de aula. Isso é algo que a gente também pretende divulgar no site, tudo. A ideia é essa, né? E com os apoios que a gente recebe, cada vez mais isso tem sido possível. A gente sempre convida mais apoios, claro, né? O recurso financeiro é necessário para a gente seguir expandindo. O engajamento da sociedade é necessário para a gente seguir expandindo. Mas é um caminho que vem sendo construído com muita solidez. Entendo. Bia, você tocou num ponto que é super importante, né? Essa questão de captar recursos. Diante de uma realidade que a gente está hoje, de um Brasil que está muito em crise, como tem sido o apoio, como tem sido essa luta mesmo para conseguir os recursos, para conseguir apoio para o Instituto? É uma luta. Não é fácil, mas eu costumo dizer também que nada é fácil. Nenhuma área é fácil. A nossa não é uma exceção, né? Nós hoje contamos com o apoio do Ministério da Cultura e da Secretaria de Cultura do Estado, através de editais de incentivo, né? Nós temos projetos aprovados na Lei Rouanet, no PRONAC, e no edital de mecenato da Secretaria de Cultura, que nos permite captar recursos junto a empresas através da isenção fiscal de imposto de renda e de ICMS. Nós contamos também com o apoio da Gera e da Enel, que é a nova marca da Coelce, né? Que nos financiam através dessas leis de incentivo fiscal.
E tem uma série de outros parceiros institucionais, parceiros que nos apoiam com serviços, produtos, né, que são muito importantes para nós também. E hoje o que nós vemos é uma necessidade de ampliar isso, porque nós expandimos muito a nossa ação, né? Porque nós vimos que precisávamos de algumas ações complementares, até para conseguir o engajamento das famílias, para poder acompanhar os alunos nas escolas, para poder identificar os indicadores de resultados, né? Para poder ter um resultado efetivo na nossa ação. Nós ampliamos nossa ação, nós ampliamos o nosso orçamento e nós agora precisamos ampliar a nossa base de apoio. Então, esse ano nós pretendemos começar a realizar eventos de captação de recursos, ações, campanhas de doação de pessoa física, né? A gente está estudando algumas formas, implementar um projeto de voluntariado também, está estudando algumas formas de poder engajar a sociedade mais, comunicar mais o que a gente faz, que eu acho que isso é muito importante, né? Sempre com transparência também, que isso é algo que a gente vem trabalhando desde sempre, desde o começo. E é isso, assim, faço o convite aqui também a empresas, pessoas, quem acredita que a música, que o esporte é um caminho de formação para a nossa juventude, né? Quem acredita que a educação é um caminho para a diminuição da violência que a gente vive, para o fortalecimento dos vínculos entre as pessoas e para a construção de um projeto de vida, né, para as pessoas, que eu acredito que é o que muda, o que pode mudar uma sociedade. Procure a gente. Entre em contato, vai ser um prazer mostrar o Instituto, né? Apresentar tudo, enfim, fica feito o convite ao nosso site, inclusive lá nós temos tudo, www.iblf.org.br, e engajar a sociedade nessa luta e nessa causa é muito importante para nós. E é uma missão que pode ser compartilhada, que não precisa ser nossa só. Sem dúvidas. Com certeza. Bia, a gente tem que encerrar o nosso destaque, mas, de fato, fica a mensagem, né? É isso que eu já ia dizer, que você pode ter, o espaço está disponível para você divulgar, para falar para as pessoas, né? Que eu acho que a maioria de nós sabemos que o quanto é importante esse trabalho, né? E que quem quiser realmente apoiar, quem quiser entrar em contato, você pode, mais uma vez, acrescentar alguma outra informação, mas a gente coloca no nosso... A gente vai disponibilizar o endereço, né, os telefones e tudo, e aí para as pessoas poderem entrar em contato. Então, deixa a tua mensagem para a gente encerrar. Bom, o que eu posso dizer sobre isso é que eu acredito muito na possibilidade de nós construirmos uma sociedade mais justa, uma sociedade em que a gente viva sem medo do outro, medo do futuro, sabe? Medo das relações, medo de que males alguém possa nos trazer. E eu acho que isso é possível se a gente investir nas pessoas, se a gente investir e acreditar que as pessoas podem ser melhores, né? Oferecendo as ferramentas certas, tendo um olhar generoso, investindo no afeto, eu acredito que a gente pode construir junto uma sociedade melhor. E para isso, a gente precisa contar uns com os outros e fazer. Arregaçar as mangas e fazer, se doar também, né? E nós estamos juntos no barco. Nós somos um só. Não existe nós e eles. Somos nós. Né? Então, é isso. Tá, ok. Muito obrigada mais uma vez, tá, pela sua presença. Nós estamos encerrando mais um destaque. Continue conosco no canal 14 da Multiplay, o nosso canal universitário de Fortaleza, e através das nossas redes sociais. Até a próxima.